Olá, gente. Tudo bom? Galerinha, vamos trabalhar sobre conceitos aqui. Eu queria conversar com vocês sobre decomposição de vetores. Por quê? Em alguns exercícios, até o momento, vocês têm observado que essa decomposição de vetores ela acontece com frequência. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, têm dificuldade com isso aí, enxergar, principalmente o pessoal do primeiro ano do médio, por exemplo. Decomposição, vamos trabalhar no plano apenas. Imagine você ter o, um plano cartesiano. Ele tem uma origem, certo? Você vai trabalhar em dois eixos, x e eixo y. Primeira coisa que eu tenho que entender dessa questão dos vetores nesse plano. Os sentidos, ou seja, ou ele vai para cima, ou vai para baixo, ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Da mesma forma que convencionou-se o quê? Para tudo que sobe é positivo, tudo que vai para a direita é positivo. No caso, vetores. Para a esquerda, negativo, e para baixo, negativo. Isso é uma convenção que a gente utiliza para facilitar um pouco a visão que você vai ter sobre o trabalho que vai realizar, certo? Sobre eles. E quando acontece de ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y, nós temos aí então agora a direção, que é caracterizada pela presença de um ângulo, certo? Em relação ao eixo X. Por exemplo, essa direção desse vetor que eu estou chamando de V, ela vai ter o que? A sua decomposição. Ela tanto vai ter uma parte no eixo X quanto no eixo Y, que eu vou dizer que é uma porção dela. Vamos usar essa analogia. É uma fração dela em x, que eu vou chamar de v de x, e uma fração em v de y. Aí sim eu tenho as componentes desse vetor v, certo? Inclinado a um ângulo θ em relação a x, ok? Esses componentes eles têm um valor, deles. Cada um ele vai possuir o que? O seu módulo, o seu valor. Esse valor vai ser correspondente a quem? No caso do v de x, é o módulo do vetor v, que formou v de x, vezes o cosseno do ângulo, que ele está sendo formado com o eixo x. No caso θ. O mesmo acontece com y, que é o módulo do vetor do mesmo vetor v, que também formou esse vetor unitário y, vezes o seno de θ. Esse material de v de x e v de y, eles tiveram origem exatamente em algo que você já conhece. De onde foi que veio isso aqui? Como eu cheguei até aqui? Se você lembrar lá de trás, lá do ensino fundamental, se você observar que o vetor v e seus versores estão formando um triângulo retângulo, onde você tem o v de x, o eixo de x é o eixo dos cossenos, o eixo de y é o eixo dos senos. Se você pega aqui o cosseno de θ, é o cateto adjacente pela hipotenusa, no caso do vetor v. O mesmo acontece com seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então você tem a relação de seno e cosseno aqui, certo? Num triângulo retângulo. E o módulo do vetor v, certo? O módulo do vetor v é a raiz quadrada de v de x ao quadrado mais v de y ao quadrado. Você tem aí a nossa teoria, nosso bom e velho amigo Pitágoras. Ok? Então ele veio daqui, ele se originou daqui. Olha, se você fizer aqui v de y, v de x vai chegar a essas componentes. Ok?
para que isso? Imagine o seguinte, a seguinte situação aí que você está vendo. Olhe que você tem um corpinho pendurado, dois cabos tracionando preso a uma parede e a um teto, que seguram um corpo de massa X aí, uma massa qualquer. Quando você vai resolver uma questão desse tipo, vocês viram que eu passei um plano cartesiano a partir de uma origem. Olha só que eu peguei o ponto que está ligando todas as forças, todas as trações desse esquema, dessa figurinha. Então eu botei o eixo X e Y. Observe que o T1 e T3 estão sobre os eixos. Já T2 não. O que vocês fazem? Visualizem as forças de forma vetorial. E agora você tem aí ela de forma vetorial, como nós já conhecemos lá para trás. Observem que apareceu uma força peso aí, né, no caso da caixinha. Essa força peso vai compor o meu sistema também. Ela faz parte do sistema. Ela é quem está provocando as tensões nas cordas, por exemplo. E já sabem o quê? Que o T2 vai ter que ser decomposto. Vocês estão vendo que agora a teoria lá atrás ficou aí, ó. Olha que ficou T2 em X, T2 em Y. Ele ficou dividido em dois pontos. A partir do momento em que eu decomponho o T2, você agora tem todo mundo trabalhando no eixo X e no eixo Y, nesse caso especificamente. Então vocês têm o T2 decomposto nos dois eixos. Então agora eu vou olhar para eixo X e para eixo Y. Qual é o objetivo disso? Eu vou atrás de saber quem é, nesse caso, a tensão em cada um desses cabos. Certo? Se eu quiser a tensão dele, eu vou ter que buscar dessa forma. Para isso, eu vou buscar aí as teorias da força resultante. Lembre-se que a teoria lá atrás, tudo que vai para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. O somatório das forças, aí nesse caso. Então eu tenho no eixo X, eu tenho T2 de X menos T1 igual a zero, que vai me dar exatamente a força resultante no eixo X. Mas por que igual a zero? Lembram de Newton? A segunda lei diz que a força é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, no caso especificamente da gente aqui. Se o A, ou seja, a aceleração for zero, então a força resultante é zero. O que ele quer dizer com isso? Se não existe movimento no eixo X, nem para a esquerda nem para a direita, então tu tem a aceleração zero, não há movimento. Logo, a força resultante é zero. Então, o porquê da força resultante em X igual a T2 de X menos T1 igual a zero. A mesma coisa vai acontecer com o eixo Y. Subiu e desceu. Quem sobe e quem desce? T2 de Y menos T3 menos o peso. Certo? Logo, você vai ter aí a sua força resultante igual a zero. Logo, teremos T2 de Y menos T3 menos o peso. Beleza? Continuando, a gente pensa da seguinte maneira. E quem é T2 de Y e quem é T2 de X? Voltando novamente para o início do vídeo, lá do slide, vocês viram o seguinte. Que T2 de X é igual a T2 cosseno θ. T2 de Y, T2 seno de θ. No nosso caso, T2 porque é o meu vetor. Quando você faz isso aí, você tem que a força resultante em X, T2 de X menos T1 igual a zero. O T2 de X agora é T2 cosseno de θ menos T1. E o T2 de Y agora é T2 seno de θ menos T3 menos o peso, que vocês já sabem que é massa vezes a gravidade. Tudo isso igual a zero.
Daí você tira a relação que queira trabalhar, o que você precise para determinar os valores que o problema pedir. Beleza? Então, galerinha, mais uma vez aí, espero que vocês usufruam, tenha ajudado na resolução dos exercícios de vocês. Deixem suas dúvidas, sugestões, se quiserem, escrevam aí as perguntas. Esse material também, você tem um exercício referente a essa explicação lá no nosso blog, ok? E até a próxima.